Se você acha que sua gata é apenas uma versão menor e mais temperamental de um gato macho, você faz parte dos 99% dos tutores de gatos que entenderam tudo errado. Desde a maneira como o cérebro dela funciona, até os sinais silenciosos que ela envia do outro lado da sala, sua gatinha guarda alguns segredos. E hoje nós vamos revelá-los. Número 1. Quem realmente manda na casa? A maioria das pessoas imagina que, em uma casa com vários gatos, o macho maior e mais forte é quem está no comando. Só que essa suposição ignora um aspecto importante da maneira como os gatos realmente se organizam. Na natureza, e muitas vezes também dentro da sua sala, a sociedade felina tende a ser matriarcal. Pesquisas realizadas com colônias de gatos ferais mostram que geralmente são as fêmeas que administram o território, decidem quem será aceito no grupo e coordenam a sobrevivência da colônia. Os machos, por outro lado, costumam ter uma vida mais nômade e concentrada no acasalamento. Portanto, se você tem uma gata que parece mandona, ou um pouco cheia de exigências, ela está apenas cumprindo seu papel evolutivo como administradora da colônia. Ela enxerga sua casa como o território dela. Por isso, para que ela se sinta segura, evite mudar os móveis de lugar com muita frequência e permita que ela tenha acesso a locais elevados, de onde possa observar e controlar seu domínio. Mas ainda há muito mais a descobrir sobre o funcionamento do cérebro dela. Número 2. O segredo da pata direita. Observe sua gata na próxima vez que ela der uma patada em um brinquedo ou atravessar uma soleira. Preste atenção em qual pata ela usa primeiro. Um estudo publicado em 2009 na revista Animal Behavior, realizado por pesquisadores da Queen's University Belfast, identificou uma diferença clara entre machos e fêmeas na preferência pelo uso das patas. Os gatos machos demonstraram uma forte tendência a usar a pata esquerda, enquanto as fêmeas apresentaram uma probabilidade significativamente maior de preferir a direita. Esse padrão se manteve em várias atividades, desde tentar alcançar comida até descer escadas. A lateralização nos animais está ligada à maneira como o cérebro processa informações, certo? A preferência das gatas pela pata direita pode indicar que elas processam informações cognitivas de maneira diferente dos machos. Você pode fazer esse teste em casa colocando um petisco dentro de um recipiente estreito e observando qual pata ela usa para retirá-lo. E isso nos leva à maneira como ela utiliza toda essa capacidade de processamento. Número 3. Como é passar pelo cio? Muitos tutores acreditam que, quando a gata vive exclusivamente dentro de casa, não é necessário se preocupar muito com os ciclos de cio. Entretanto, para uma fêmea não castrada, a realidade é mais complicada. As gatas são ovuladoras induzidas. Ao contrário dos seres humanos, elas não liberam um óvulo seguindo um ciclo programado. A ovulação só acontece depois do acasalamento. Por isso, uma fêmea não castrada que nunca acasala pode entrar repetidamente no cio, às vezes a cada 2 ou 3 semanas durante o período reprodutivo. Durante o cio, ela pode vocalizar muito alto, esfregar-se de maneira compulsiva em diferentes superfícies e parecer inquieta. Esses comportamentos são provocados pelos hormônios, e para algumas gatas, essa experiência pode ser realmente desconfortável. Esse é um dos motivos pelos quais muitos veterinários recomendam a castração, até mesmo para gatas que vivem exclusivamente dentro de casa. O procedimento elimina completamente essas oscilações hormonais e pode melhorar a qualidade de vida dela de maneira geral. Os hormônios influenciam o comportamento dela, mas existe outro fator que determina como ela enxerga o mundo. Número 4. A observadora silenciosa. Os gatos machos costumam reagir rapidamente aos estímulos. Eles percebem um movimento e respondem imediatamente. As gatas, porém, tendem a adotar uma abordagem diferente. As fêmeas geralmente são mais observadoras. Um estudo da Universidade de Lincoln constatou que as gatas obtiveram pontuações mais altas em avaliações de vigilância e percepção do ambiente quando comparadas aos machos. Na prática, isso significa que sua gata pode passar longos períodos em locais elevados, observando, processando informações e aprendendo a rotina da casa. Se ela parecer distante ou indiferente, talvez esteja apenas em modo de observação.
Ela está aprendendo a que horas você acorda, onde costuma passar o tempo e quais sons indicam que a comida está chegando. Quando perceber que ela está observando tudo de um lugar alto, evite interrompê-la. Deixe que ela observe. Isso ajuda sua gata a sentir que mantém o controle sobre o ambiente. No entanto, existe outro fator envolvido nesse comportamento. Número 5. O instinto maternal. As gatas possuem circuitos neurais predispostos ao cuidado, mesmo quando nunca tiveram filhotes. Pesquisas sobre o comportamento maternal dos mamíferos mostram que determinadas regiões do cérebro, principalmente no hipotálamo, são mais ativas nas fêmeas e estão associadas a respostas de proteção e cuidado. Isso acontece em muitas espécies, incluindo os gatos. Quando uma gata percebe que alguém no ambiente está fraco ou doente, esses circuitos podem ser ativados. Isso talvez explique por que algumas gatas ficam especialmente atenciosas quando a pessoa com quem convivem está doente. Elas podem permanecer por perto, ronronar com mais frequência ou observar a pessoa a uma curta distância. Na percepção dela, você pode parecer um integrante vulnerável do grupo que precisa ser supervisionado. Quando ela agir assim, permita que permaneça ao seu lado. Afastá-la pode ser interpretado como uma rejeição. E a maneira como ela interpreta o ambiente é ainda mais profunda do que isso. Número 6. O mapa invisível de cheiros. Todos os gatos possuem glândulas odoríferas nas bochechas e no queixo, mas as gatas costumam utilizá-las com uma precisão especial. Quando sua gata esfrega o rosto nos seus objetos, ela está depositando feromônios. Esses sinais químicos criam uma espécie de mapa do ambiente, marcando objetos e pessoas como familiares e seguros. Pesquisas demonstraram que esses feromônios faciais exercem um efeito calmante nos gatos. Existe uma informação prática que deve ser levada em consideração. Quando você limpa com muita frequência os lugares preferidos em que sua gata esfrega o rosto, pode acabar removendo sem perceber as marcações de cheiro deixadas por ela. Isso pode provocar um leve estresse enquanto ela trabalha para restabelecer sua sensação de segurança. Permitir que essas marcações invisíveis permaneçam no ambiente pode ajudá-la a se sentir mais tranquila e adaptada. E essa história ainda vai além. Número 7. A caçadora eficiente. Nas colônias de felinos selvagens, as fêmeas geralmente são responsáveis pela maior parte da caça. Isso acontece com as leoas na savana, e pesquisas indicam que esse padrão também se aplica aos gatos domésticos. As gatas tendem a ser menores e mais ágeis do que os machos, o que lhes dá uma vantagem ao perseguir uma presa silenciosamente. Elas costumam ser mais pacientes, mais dispostas a esperar e mais precisas no momento do ataque. Um estudo sobre o comportamento de caça de gatos ferais constatou que as fêmeas apresentavam taxas de sucesso maiores ao perseguir presas pequenas, como roedores e pássaros. Esse é um dos motivos pelos quais sua gata pode demonstrar um interesse especialmente intenso por determinados brinquedos. Varinhas com brinquedos pendurados, penas e qualquer objeto que imite os movimentos de uma presa pequena ativam esse instinto de caça profundamente enraizado. Portanto, quando ela trouxer um brinquedo e ficar encarando você, tente arremessá-lo ou arrastá-lo pelo chão. Ela quer caçar e participar da brincadeira fortalece o vínculo entre vocês. Mas existe um aspecto das gatas que é mais importante do que todos os outros. Número 8. A dor escondida. Esta talvez seja a informação mais importante que você precisa compreender sobre as gatas. Elas são excepcionalmente habilidosas em esconder o desconforto. Dentro de uma colônia, um gato que demonstra fraqueza se transforma em um alvo. Por isso, ao longo de várias gerações, os gatos desenvolveram a capacidade de esconder sinais de dor como um mecanismo de sobrevivência. As fêmeas, que também carregam a responsabilidade adicional de proteger os filhotes, podem ser ainda mais propensas a suportar o desconforto em silêncio. O problema é que esse instinto acaba prejudicando os gatos domésticos que vivem em lares seguros. Quando uma gata finalmente demonstra sinais evidentes de dor, ela pode estar sentindo desconforto há vários dias, ou até mesmo há semanas. Entre os sinais que merecem atenção estão pequenas mudanças na postura, resistência para saltar, alterações nos hábitos de higiene,
mudanças discretas no formato dos olhos ou modificações na maneira como ela distribui o peso do corpo. Consultas veterinárias regulares são essenciais. Entre uma consulta e outra, preste atenção aos pequenos detalhes, como mudanças na maneira como ela salta, se limpa ou se senta. Anote essas alterações caso seja necessário. Quando você começa a perceber esses padrões, outro aspecto do comportamento dela também se torna mais claro. Número 9. O vínculo com uma única pessoa. As gatas são frequentemente descritas como mais seletivas do que os machos na hora de criar vínculos sociais. E talvez exista alguma verdade nisso. Pesquisas sobre o comportamento social dos gatos indicam que, enquanto os machos tendem a ser mais flexíveis socialmente, as fêmeas costumam formar vínculos mais fortes e exclusivos. Nas colônias de gatos ferais, as fêmeas têm maior probabilidade de manter uma convivência próxima com um pequeno número de companheiros preferidos, em vez de interagir amplamente com todo o grupo. Dentro de casa, isso pode se transformar em uma lealdade direcionada a uma única pessoa. Quando uma gata decide que você é a pessoa dela, essa preferência costuma permanecer. Ela pode seguir você de um cômodo para outro, ignorar as visitas e reservar suas piscadas lentas e seus trinados suaves exclusivamente para você. Conquistar esse lugar exige paciência. Não force interações. Permita que ela se aproxime por vontade própria, recompense essas aproximações com palavras carinhosas e mantenha uma rotina consistente. Com o passar do tempo, ela passará a procurar sua companhia antes da presença de qualquer outra pessoa da casa. Agora eu vou te contar uma coisa que vale para os machos também. Você sabia que o seu gato não vê você como um humano? Eu explico isso nesse vídeo que está aqui na tela. Você vai se surpreender como o seu peludo te enxerga. Clique na tela e continue comigo no incrível mundo dos gatos.